Dormir mal está destruindo o seu coração e provavelmente você nem sabe disso. Existe uma coisa que possivelmente você está fazendo menos do que deveria e provavelmente nem sabe que isso pode estar afetando a sua saúde. Não estou falando de uma dieta ruim, eu não estou falando de uma falta de atividade física, eu não estou falando nem em controle do estresse. Eu estou falando de um sono ruim, um sono inadequado, um sono não reparador. Pode até parecer exagero falar um pouquinho sobre sono, principalmente falar sobre sono e o coração. Será que realmente tem alguma relação, alguma associação que a gente precisa entender? Em relação a sono, a gente já ouviu várias coisas, né? Eu vou dormir quando eu morrer, então eu não gosto de dormir. Provavelmente, esse tipo de ação vai acelerar o seu desejo. Outra questão importante que as pessoas falam sobre o sono, e a gente vai discutir um pouco sobre isso aqui também, são as pessoas ditas noturnas. Eu só funciono à noite, eu só tenho concentração e trabalho à noite. Será? A resposta que eu digo para vocês é que não, isso não reflete a realidade. Por que isso? Porque fisiologicamente falando, em relação a todo o ciclo circadiano de todos os nossos hormônios, assim que o sol baixa, a gente começa a desligar o sistema para dormir, digamos assim. E claro, no primeiro raio solar, a gente acorda. Então a noite foi feita efetivamente para dormir. E essas pessoas que dizem que funcionam mais à noite, fazem isso por hábito. Longos períodos, um tempo enorme fazendo essa alteração, isso gerou um hábito. E como qualquer hábito, é possível de se mudar, mas não é simples. Não é nada simples. A gente precisa entender que não é fisiológico isso. É apenas um hábito. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo desse nosso bate-papo. Hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a ciência do sono e coração. Será que realmente tem alguma influência? Será que isso muda desfechos ou riscos cardiovasculares, para doenças cardiovasculares? Eu vou ser muito sincero, não é uma coisa simples, não é uma coisa que a gente deveria deixar para lá. O sono é fundamental também para uma saúde cardiovascular plena. E é justamente sobre esses itens que a gente vai discutir hoje. Será que o seu cardiologista conversa com você sobre sono? Será que o seu médico, mesmo de outras especialidades, conversa sobre o sono? Entende ou compreende que horas você dorme, que horas você acorda, se há alguma dificuldade para iniciar o sono, ou se você acorda várias vezes à noite, desperta e demora a dormir, se você tem hábitos, por exemplo, de telas durante a noite, se você come em grandes quantidades à noite, se você levanta várias vezes para ir ao banheiro, se você sonha ou se você não sonha, se você de fato acorda descansado. Isso são pontos importantíssimos que precisam ser discutidos. Na verdade, em qualquer especialidade, mas claro, falando do ponto de vista cardiovascular, isso faz parte de uma maneira importante na anamnese, em conhecer o nosso paciente, em conhecer os hábitos, já que o que a gente quer falar é sobre saúde, prevenção de problemas. Fisiologicamente, existem coisas importantes que o sono nos proporciona. Quando a gente tem um sono profundo, a gente tem produção de hormônios importantes, a gente tem uma redução do sistema nervoso simpático e um aumento do sistema nervoso parasimpático, fazendo com que a nossa frequência cardíaca, com que a nossa pressão arterial baixe e, consequentemente, promova um meio ambiente de real descanso, não só físico, quanto mental. Existem inúmeros trabalhos que correlacionam doença cardiovascular ao sono. E eu vou dar um dado para vocês, um trabalho da American College of Cardiology, que mostra que pessoas que dormem menos de 6 horas têm 27% chance a mais de risco de ter um evento cardiovascular. E se isso for associado a
fatores de riscos conhecidos como hipertensão, como diabetes, como obesidade, esse número pode passar para 34% de chance de aterosclerose. É um tema muito relevante, é um tema que a gente precisa trazer à mesa quando a gente está falando de saúde cardiovascular. E vários de vocês já me viram dizer isso. Será que apenas efeitos ou as causas ou os fatores de riscos clássicos que a gente conhece, como a hipertensão, diabetes, colesterol, obesidade, sedentarismo, tabagismo, é suficiente para que a gente tome uma melhor conduta em reduzir problemas cardiovasculares? Obviamente que a resposta é não. E o tema de hoje é justamente o sono. Como que esse sono pode influenciar nisso e como que a gente tem ferramentas para poder minimizar isso? É lógico que essas ferramentas precisam ser analisadas de forma individual, mas o grande conceito a gente vai discutir aqui agora. Como eu acabei de falar, uma das coisas mais importantes que acontecem durante o sono é um descenso noturno fisiológico da pressão arterial. Quando a gente não tem um sono reparador, quando a gente não tem um sono revigorante, o que acontece? Ao invés de eu poder estar estimulado pelo meu sistema nervoso parasimpático, que vai predispor a isso, eu tendo a estar com o meu simpático mais ativado. Consequentemente, eu posso ter aumento da pressão arterial, possibilidade de aumento de lesão do nosso endotélio e, consequentemente, exposição maior a riscos cardiovasculares. A segunda coisa que a gente tem quando a gente tem um desajuste, digamos assim, do nosso sono, são alterações pontuais inflamatórias, não só como um aumento de cortisol ou mesmo um estímulo maior para esse cortisol estar alto, aonde eu sei que à noite esse cortisol precisa estar mais baixo, justamente para que a melatonina que eu produzo seja superior a ela para induzir melhor o sono. Além do mais, os trabalhos mostram que esse sono não reparador estimula a produção de marcadores inflamatórios, os tais marcadores inflamatórios da inflamação crônica subclínica. Entre elas, dois grandes marcadores, um deles é a proteína C reativa e outro é uma citocina inflamatória importantíssima, que é a interleucina 6. Um ponto fundamental no ajuste do controle do sono e principalmente no controle da prevenção e do ajuste da tal síndrome metabólica, uma doença tão comum no nosso meio hoje, nesse meio ocidental que nós vivemos, é a resistência à insulina. E o sono tem um impacto fundamental nesse quesito. O sono reduzido piora a alteração da sensibilidade à insulina. Além disso, os estudos mostram que essa privação do sono, ou mesmo dormir em horas muito avançadas, faz com que a gente deixe de produzir alguns hormônios, entre eles dois muito importantes, que são a grelina e a leptina. Eles são responsáveis tanto pela regulação da fome e como pela saciedade. Tanto se eu durmo muito tarde, 1, 2 horas da manhã, eu simplesmente não vou produzir isso em níveis adequados. Consequentemente, eu vou estar predispondo o meu corpo a ser mais resistente à insulina, eu vou me saciar cada vez menos com a alimentação e eu vou ter mais fome. E, consequentemente, eu vou correr o risco de ter um aumento da obesidade, um aumento da gordura visceral, um aumento dos marcadores inflamatórios, um aumento da lesão de endotélio e um risco mais aumentado para doenças cardiovasculares. É muito importante que a gente entenda que um quesito fundamental quando a gente está falando sobre sono é a apneia obstrutiva do sono. A própria American Heart Association classifica a apneia do sono como um fator de risco independente para hipertensão arterial, para acidente vascular cerebral, para fibrilação atrial e também para morte súbita de insuficiência cardíaca. Ou seja, muitas vezes ou muitas pessoas nem sabem que estão com uma apneia do sono. E uma coisa importante, muitos de nós podem imaginar que a apneia obstrutiva do sono é apenas uma doença ou um problema do obeso. Não! Pacientes magros também são propensos a isso. Tudo do sono é fundamental para que a gente possa propor terapias, sejam o uso do CPAP, seja o emagrecimento, seja o uso de placas orais. Ou seja, a questão é
é fundamental a gente entender que esse é um quesito que não pode passar despercebido, não só pelo risco cardiovascular que isso pode impor, também em relação a riscos de problemas relacionados à apneia. Como eu falei, a hipertensão é um exemplo. Por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade importante de se controlar a pressão arterial, usam um remédio, 2 remédios, 3, associação de várias classes de antihipertensivos e muitas vezes o problema está lá na apneia obstrutiva do sono. Estima-se que em torno de 30% dos pacientes obesos têm associado a apneia obstrutiva do sono, ou seja, se eu cuidar, se eu tratar desse quesito, a tendência é que esse paciente tenha um controle mais fácil da hipertensão arterial e assim eu consiga reduzir riscos de doenças vasculares e cardiovasculares desses pacientes. Quando eu estou falando de sono, existem muito mais questões. Vamos lá. Quando a gente fala de uma pessoa que tem um problema para dormir, seja uma insônia, seja uma dificuldade para pegar no sono, seja uma pessoa que acorda muito à noite, a gente precisa entender quais são as causas possíveis que a gente acabou de discutir, mas principalmente a gente tem que entender como que a gente soluciona isso. Existe um quesito importante quando a gente está orientando o sono do nosso paciente que se chama higiene do sono. Quem tem problemas de sono precisa conhecer esse conceito. A higiene do sono são uma série de medidas que precisam ou que podem ser feitos para que a gente possa melhorar aquele período pré-sono, aquele período noturno. E é lógico, essa higiene do sono precisa ser absolutamente individualizada na rotina de cada pessoa. Uma coisa que eu ouço muito é: mas eu chego em casa 8 da noite, aí eu vou fazer coisas para mim. É o meu momento de abrir a minha cerveja, é o meu momento de ver a minha televisão, a minha série, de jogar meu computador. Será que realmente isso é uma boa medida? Ou será que eu preciso mostrar para essa pessoa todos os malefícios, talvez, de determinados hábitos, para que a gente possa passar, talvez, esses pequenos hábitos no final de semana, para que eu tenha um dia muito mais produtivo? Coisas que são importantes na higiene do sono: se afastar de telas, principalmente 1 hora antes do sono. Pode parecer bobagem, pode parecer exagero para muita gente, e mesmo pode ter muita gente aí que fala: não, assistir uma televisão ou eu ficar na minha cama vendo vídeos no celular, isso me relaxa. Não relaxa, e eu vou provar e mostrar para vocês por quê. A produção de melatonina, que é feito pela glândula pineal, ela só é feita no escuro absoluto. Mesmo de olhos fechados, a nossa retina capta que não há luz. E quando não há luz, eu estou dizendo, não há aquela luzinha da TV acesa, vermelhinha, não há o modem ou as coisas da TV a cabo, aquela coisinha acesa, não há luz do ar-condicionado, é escuro completo, não é janela aberta, não é luz da rua, é absolutamente escuro. Esse é o cenário ideal que todos nós deveríamos ter para dormir e para ter um sono reparador e para ter a produção endógena da nossa melatonina, que entre uma série de outros fatores é capaz de regular o nosso ciclo sono-vigília. Evitar comer muito, encher muito o estômago. Por quê? Porque eu vou ter uma migração, digamos assim, de sangue do meu corpo somente para o sistema digestivo. Isso não é bom. Há pessoas, inclusive, que eu recomendo, e você já pode usar isso hoje, faça um teste 1 semana. Você que tem problema de sono, suspenda a proteína animal da noite. Não coma carne à noite, principalmente carne vermelha. Faz o teste 1 semana. Depois você me conta. Me conta aqui nos comentários. Luzes. Há pessoas que são muito sensíveis ou que incomoda muito essa coisa de dormir e que eu recomendo que as luzes de casa sejam abaixadas ao longo da noite, que a gente comece a colocar talvez abajures, comece a colocar luzes indiretas, mas realmente há uma redução de volume de TV, ou seja, a casa precisa entender que a rotação dela já está mais baixa e isso é muito importante
importante com crianças. A gente tem a obrigação de deixar essa rotina. Crianças precisam de rotina para dormir, porque senão nós criamos esses adultos com hábitos noturnos. E isso é um grande problema. Imagina 20 anos, 30 anos de hábitos noturnos. Não é simples de mudar. Há pessoas até que eu indico colocar velas em casa, justamente para a gente reduzir essa luz. Nós temos inúmeros chás que ajudam a gente a relaxar, entre eles chás de camomila, melissa, maracujá. Claro que são poucas quantidades. Se eu tomar uma caneca muito grande de chá, eu vou ter vontade de ir ao banheiro muitas vezes. Existem pessoas que precisam meditar ou tentar meditar, ou pelo menos colocar músicas mais lentas durante a noite para que realmente possa começar a dormir. Então, são várias coisas que a gente não pode esquecer nesse quesito higiene do sono e que, se a gente fizer, a tendência é que a gente tenha uma melhora muito grande desse quesito do sono. E eu não podia falar de sono sem tocar na melatonina, que aqui eu já falo para vocês, não é remédio para sono, nem nunca foi. Mas muitos já me ouviram dizer aqui que todos os nossos hormônios caem, declinam ao longo dos anos. É fisiológico e claro que a melatonina também está nesse pacote. E quanto mais exposição à luz a gente tem ao longo da nossa vida, menos a gente vai ter a capacidade de produzir melatonina. Portanto, a melatonina pode ser uma ajuda muito importante nesse quesito sono. Mas como eu falei para vocês, do quarto apagado, melatonina, quando bem indicado, é para ser tomada na hora de dormir. Apagou tudo, TV, beijinho, na esposa ou no marido, pega ali na cabeceira, é a hora de tomar. Não é tomar 7 da noite para dormir às 10. Não adianta. Mas quando a gente fala de melatonina e doenças cardiovasculares, o jogo muda, meus amigos. A gente está falando de um dos mais potentes hormônios antioxidantes que nós temos. E como a gente já falou aqui, a doença coronariana, a doença cardiovascular, é uma doença eminentemente inflamatória. Sendo assim, eu preciso compreender essas causas inflamatórias e entender que a oxidação em excesso também agride o meu endotélio e piora riscos de doenças cardiovasculares. E se eu repuser um hormônio com grande potência antioxidante que eu já não produzo tão bem, seria legal, né? É aí que entra a melatonina. A gente sabe que a melatonina tem várias ações, entre elas no próprio tecido adiposo. Ela é capaz de elevar a síntese de glucagon e potencializar o efeito lipolítico disso, fazendo com que a gente tenha um importante coadjuvante no tratamento de obesidades. A gente entende também que a melatonina é capaz de modular a sensibilidade à leptina. A gente acabou de falar, a leptina é o nosso hormônio que a gente produz dormindo e que nos causa saciedade, ou seja, a melatonina também consegue modular isso, fazendo com que a gente tenha uma redução importante do apetite e, consequentemente, a gente tem mais possibilidade de gerar gastos calóricos. Melatonina e hipertensão arterial também é um capítulo à parte. A gente sabe que o nosso vaso, em presença de muita oxidação, reduz a produção de óxido nítrico e tende a fazer vasoconstrição. Se eu tenho uma substância antioxidante, a tendência é que eu promova mais vasodilatação, sendo assim um grande coadjuvante no tratamento da hipertensão arterial, nos pacientes que usam melatonina. Além disso, é uma substância que nós chamamos de simpaticolítico, melhorando o aporte desse sistema nervoso simpático, minimizando os riscos da hiperativação dele. A gente sabe que a gente tem receptores de melatonina em toda vasculatura, em todos os vasos, os receptores de melatonina também no coração, fazendo com que a gente tenha esse efeito antiadrenérgico,
excesso de estimulação simpática. A gente sabe que ele é um anti-inflamatório, sendo um antioxidante, previne a oxidação do nosso LDL, que é a grande molécula modificada que vai levar à aterosclerose. O LDL oxidado é o grande trigger para começar uma aterosclerose. A gente sabe que a gente tem capacidade de modular tanto redução de LDL quanto aumento de HDL fisiologicamente com níveis fisiológicos da melatonina. A gente tem trabalhos que mostram a melatonina com ação anticâncer, antiplaquetária e antitrombótica. Ou seja, entender que a melatonina tem ações importantes no sistema cardiovascular é fundamental. Existe uma grande propriedade da melatonina quando a gente fala da questão cardiovascular, que é a sua melhora ou a sua atuação em um fenômeno que se chama isquemia-reperfusão. Quando a gente tem uma obstrução qualquer e uma reperfusão em seguida. Ou seja, quando isso acontece, a gente tem uma geração muito grande de estresse oxidativo e que isso agride agudamente não só os vasos, o endotélio dos vasos, como órgãos pontuais, e que a melatonina tem esse ajuste e essa redução desse excesso de estímulo e de produção desses radicais livres. Sendo assim, meus amigos, olhar para o sono com muito carinho não é um mero luxo ou uma falácia. É fundamental por dados muito claros e objetivos. Qual o número, Gustavo? Entre 7 e 8 horas é praticamente comum de benefício para praticamente todas as pessoas. Como eu falei, não é só pela hora, é também pelo tempo de exposição. Vamos supor, uma coisa é eu dormir entre 10 e 7 da manhã. Outra coisa é eu dormir 3 da manhã e contar 7 para frente. Quando eu faço isso, eu deixo de produzir uma série de coisas. E, obviamente, se eu tenho problemas de sono, o que pode acontecer? Eu posso, eventualmente, até ter um descanso físico, mas mental não. Então eu estou sem paciência, eu estou desatento, eu estou com um pavio mais curto, eu estou provavelmente dando bronca nos meus filhos de uma maneira que antes eu não dava, porque eu estou menos tolerante. A minha memória está indo para o buraco, eu estou perdendo ela. Então são coisas fundamentais para a gente entender. Quando a gente fala de envelhecimento cardiovascular, passa pelo sono. Eu preciso compreender que o meu sono é importantíssimo para todos os órgãos e sistemas, para essa minha inflamação crônica subclínica que vai levar a todas as doenças crônicas degenerativas, mas principalmente a gente está falando aqui sobre saúde cardiovascular, ou seja, ter um sono adequado, reparador, faz com que a gente tenha prevenção de doenças do sistema cardiovascular. E se você quer avaliar a sua saúde de forma integral, aqui no Instituto Arravá, a gente está pronto para te receber. A gente tem toda essa visão e essa avaliação para que a gente possa estar ajudando você a ter sua saúde plena, não só do coração, mas a sua saúde plena. Então, tem aqui no link da descrição todos os contatos aqui do Instituto, da agenda, e se você tem algum amigo que tem algum problema de sono, problema que não consegue resolver ou que acha que isso não é importante, manda esse vídeo para ele, que vai ser muito bom ele entender esses conceitos e passar a pensar na importância de se ter um sono reparador.